E aí, pessoal? Tranquilo, estudantes? Aqui é o professor Ezequiel. Nós temos aqui mais uma aula de filosofia, projeto Fato Livre. Você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha se você acha que é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. Na aula de hoje, nós falaremos especificamente sobre Descartes. Nós temos aí uma sequência de aulas sobre filosofia moderna. Na aula passada, nós falamos sobre filosofia moderna, mas falamos especificamente sobre o surgimento da nova ciência, ou seja, como é que essa ciência ela vai se descolando da filosofia. E aí tivemos como grande personagem Galileu. Na aula de hoje, nessa aula 13, segunda aula de filosofia moderna, nós vamos falar de Descartes. Descartes é um filósofo francês, René Descartes, ali dos mais ou menos 1600, né? A obra dele fica ali por volta de 1600. E para falar de Descartes, a gente tem que começar a dar as características desse filósofo. Descartes foi um filósofo racionalista. O que é que isso quer dizer, professor? Olha, para os filósofos da modernidade, há uma pergunta central. Há uma pergunta central, é como é que nós conhecemos o que conhecemos? Ou seja, aquilo que nós chamamos de realidade, aquilo que nós chamamos de mundo, como é que nós sabemos que aquilo é daquele jeito, que aquilo é real? Como é que nós sabemos que o mundo que nós percebemos, ele é real? Descartes é um sujeito que inaugura a modernidade. A gente vai dizer que ele começa a modernidade e aí há vários elementos que nós podemos trazer para justificar essa afirmativa. A afirmativa de que a modernidade se inicia com Descartes. Durante durante muito tempo, a filosofia andou de mãos dadas com a teologia. Descartes é um sujeito que ele vai abertamente criticar o modo de educação que ele recebeu. Descartes, além dessa crítica ao modo de educação que ele recebeu, ele vai propor coisas muito inovadoras também. Descartes é o sujeito que vai trazer uma noção de subjetividade. Ainda que ele não tenha utilizado a palavra subjetividade, mas é com Descartes que nós começamos a entender aquilo que é próprio de cada pessoa, ou seja, aquilo que não é objetivo, aquilo que é subjetivo, aquilo que é particular de cada um. Como é que Descartes cria essa filosofia? A primeira coisa que a gente tem que saber é que Descartes ele é um filósofo racionalista. O que é que isso quer dizer, professor Ezequiel? Que toda a justificação da realidade, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós afirmamos, tem que passar pelo critério da razão. A razão é o grande guia da filosofia cartesiana. Quando eu falo filosofia cartesiana, eu estou falando da filosofia de Descartes. Então, primeira coisa, Descartes é um filósofo racionalista. É a partir do exercício da razão que nós conseguimos compreender o mundo. Descartes também vai questionar o modo como se produzia conhecimento. Ele vai dizer que, olha, essa coisa de ficar enfurnado lendo livros e livros e livros, talvez não me dê uma noção do que é a realidade. Eu preciso conhecer as relações que existem no mundo. Por isso, Descartes passa boa parte da vida dele viajando, conhecendo outras culturas, conhecendo outras pessoas, conhecendo o que ele vai chamar o livro do mundo. Tudo bem? Descartes ele vai acreditar também em ideias inatas. O que é uma ideia inata? Olha, é importante a gente destacar que Descartes ele faz uma divisão do ser humano. O ser humano
é algo composto por duas substâncias diferentes. É composto de matéria, do corpo, e da alma. Então, a primeira coisa é que Descartes ele acredita numa dualidade de substância. Existe a matéria e existe a alma. Todo o nosso conhecimento provém da alma. É a alma que tem a capacidade racional. Portanto, ele vai acreditar que existem ideias inatas. Ideias inatas são conhecimentos que nós temos antes do nosso corpo ter qualquer experiência. Tudo bem? Vamos seguir? Outra coisa importante que Descartes traz para a filosofia é a dúvida metódica. O que eu estou chamando de dúvida metódica? Descartes ele vai dizer, bem, eu preciso encontrar a verdade. Eu preciso encontrar um modo de alcançar as coisas em sua verdade. Para que eu comece esse processo, eu vou começar duvidando. Então, o que é que Descartes vai colocar em dúvida? Tudo o que ele puder. Ele vai colocar em dúvida aquilo que ele aprendeu com os pais, aquilo que ele aprendeu da escola, aquilo que os sentidos lhe dizem. Afinal de contas, para Descartes, os sentidos são fontes de engano. Os sentidos eles podem nos enganar, eles podem não. Para Descartes, os sentidos nos enganam. Então, tudo vai ser colocado em dúvida. Só que a dúvida para Descartes não é a dúvida pela dúvida. Ele não quer gerar uma dúvida simplesmente por um ceticismo. Ele quer, a partir da dúvida, chegar a certezas. E aí, esse processo de dúvida metódica, Descartes ele começa a buscar o que não pode ser duvidado. Ele vai elaborar, então, o método cartesiano a partir da radicalidade, ou seja, a partir da raiz da dúvida. Essa dúvida metódica ela pode ser encontrada no livro Discurso do Método. É um livro que eu sugiro que você leia. Ah, professor, mas filosofia, né, tem muito termo que não é do uso cotidiano, filosofia tem uma linguagem muito própria. Olha, essa dificuldade a gente não tem com Descartes. Descartes é um filósofo que escreve em primeira pessoa e ele escreve de uma maneira que qualquer pessoa consegue acessar o que ele está argumentando. Então, eu sugiro a leitura do livro Discurso do Método, porque é lá que a gente encontra a elaboração dessa dúvida metódica. Então, nesse discurso do método, ele elabora o que ficou conhecido como método cartesiano, que é um modo de se tentar alcançar a verdade ou o conhecimento verdadeiro. Esse método cartesiano ele é composto de quatro etapas. Quatro etapas. Descartes é um sujeito que ele também era matemático. Então, do mesmo jeito que a gente organiza uma operação matemática, você vai lembrar aí das suas aulas de matemática, das suas provas de matemática, você precisa organizar um tipo de raciocínio. Então, o que Descartes vai fazer é pegar esse método cartesiano e formulá-lo de tal modo, organizá-lo de tal modo que qualquer pessoa que siga essas quatro etapas chegará à mesma conclusão que ele. Por quê? Descartes vai dizer que não há coisa mais bem distribuída no mundo do que bom senso. Não tem ninguém que julgue precisar mais de bom senso do que tem. Vamos dar um exemplo. Imagine aquele seu amigo ou aquela sua amiga que está entrando numa situação ridícula. E você está ali tentando alertar e a pessoa diz, não, eu sei o que é que eu estou fazendo. Então, é exatamente isso que Descartes está dizendo. Descartes diz, todo mundo tem bom senso e não julga precisar de mais bom senso do que já tem. Então, como nossas opiniões elas são muito diferentes, para que nós não nos guiemos
por essas opiniões, Descartes elabora um método que vai dizer, olha, qualquer pessoa que seguir esse método chegará aos mesmos resultados que eu. Vamos então às etapas do método cartesiano? Bem, a primeira etapa do método cartesiano é não aceitar como verdadeiro o que não é suficientemente conhecido. Vou fazer uma tradução bem grosseira, mas para de fácil entendimento. Descartes vai dizer, olha, eu vou começar de uma afirmativa, eu vou começar a afirmar algo da qual eu não possa ter dúvida. Professor, isso é meio complicado, não é não? Bem, vamos pensar mais uma vez na matemática. Há coisas que eu consigo pensar e não ter dúvida. A menos que eu esteja no estado de perturbação mental, mas 2 e 2 serão 4. Tranquilo? Segunda, dividir as dificuldades de um problema em tantas partes quanto possível. Então, imagine um problema gigantesco a ser resolvido, como é esse que Descartes tem. Como é que eu consigo alcançar o conhecimento verdadeiro? Eu devo dividir esse problema em várias partes. Em quantas partes? Em quantas partes forem necessário. Eu tenho que dividir esse problema de modo que eu consiga resolvê-lo em pequenas parcelas, que eu não tenha que resolvê-lo todo de uma vez só e eu não consiga. Talvez se eu for quebrando esse problema, dividindo, eu consiga resolvê-lo pouco a pouco. E aí ele vai dar uma outra etapa. Depois que os seus problemas eles estão divididos, você começa a resolver os problemas do modo mais simples para o modo mais complexo. Você procura aquelas atividades que são mais simples de serem resolvidas e vai subindo os graus de dificuldade. Última etapa. Essa etapa ela é muito importante porque é ela quem vai garantir que você está no caminho correto. Descartes diz mais ou menos o seguinte, olha, isso é uma citação bem, bem adaptada, né? Descartes vai dizer o seguinte: eu prefiro como aqueles que andam no escuro andar com passos pequenos do que no escuro sair andando a passos largos e cometer algum tipo de acidente. Então, se eu avanço pouco, mas eu avanço com segurança, é muito mais importante para o conhecimento do que sair tentando aprender tudo de uma vez. Então, Descartes vai dizer: realizar completas revisões em todas as operações do pensamento. Vamos traduzir isso, professor. Descartes vai dizer que eu devo, depois de cada etapa concluída, fazer uma revisão se aquilo que eu fiz foi correto. Para cada vez que eu avanço no conhecimento, antes de ir para a etapa seguinte, eu olho se a etapa que eu acabei de passar, eu fiz todo o procedimento correto. Então, Descartes ele vai trazer essa noção de método não só para a filosofia. Descartes também era físico. Então, esse método cartesiano racional, esse método todo dividido, todo estruturado, ele vai para a filosofia, mas ele também é aproveitado por Descartes nas ciências do que a gente considera hoje como ciências da natureza. Tudo bem, então? Vamos agora para o exercício. E é no exercício que a gente tenta compreender essa visão de Descartes de uma maneira melhor. Como você pode perceber, nós temos não um, mas temos dois textos. Né? Um do Descartes, o outro do Franklin Leopoldo Silva. A gente vai ler o texto. A gente vai ler o texto antes de ir para as alternativas? Não. Faremos como temos feito nas últimas aulas. A gente vai para o enunciado e do enunciado a gente volta para o texto ou vai direto para as alternativas.
Então vamos lá. O comando ou enunciado está me dizendo o seguinte: a exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se. O que é que nós vamos procurar no texto? Qual é o projeto cartesiano e qual é essa construção radical do conhecimento? Tranquilo? Vamos lá? Texto 1. Há algum tempo eu me percebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras. Ou seja, Descartes vai dizer que a raiz de não conseguir alcançar o conhecimento é que muita coisa falsa lhe foi passado como verdadeiro. E de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. É aquela coisa, é como construir uma casa na areia. A casa não tem sustentação, né? Construir uma casa é, na rocha, né? Alicerçar a casa. Então, se eu construo o meu conhecimento, se eu construo os meus princípios em falsas opiniões, eu construo uma casa na areia. Tranquilo? Foi fácil a metáfora? Vamos seguir? Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que até então dera crédito e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um firme e inabalável. Qual é o ponto de partida de Descartes? Como é que ele começa tudo novamente? Ele começa duvidando. Então, chegar à conclusão de que as opiniões passadas elas são falsas e que não vão levar a um conhecimento verdadeiro. E segundo, começar duvidando disso que lhe foi ensinado. Vamos agora para o texto 2. É o caráter radical, ou seja, buscar a raiz da verdade ou a raiz da dúvida. É o caráter radical do que se preocupa, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então, o que é que o texto está dizendo? Que qualquer certeza que surja da dúvida, ela deve ser examinada com muito cuidado. Vou dar um exemplo de qual certeza surge dessa dúvida. Quando Descartes põe em dúvida tudo, inclusive a realidade, a primeira certeza que ele chega é de que, olha, se eu estou enganado, eu existo. Se o meu pensamento está sendo enganado, eu penso. E se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Então, é essa a fundamentação da filosofia cartesiana, do método cartesiano. Vamos voltar agora para o enunciado e vamos buscar agora as alternativas e a resposta correta. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se: letra A. Retomar o método da tradição para edificar. Bem, já falei para vocês que Descartes é um crítico da tradição, ele é um crítico da escolástica, ele é um crítico da cultura local, que você não consegue perceber os outros modos de vida, as outras culturas. Então, não é a letra A. Letra B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Bem, nós temos ali a questão do duvidar. Eu posso substituir duvidar por questionar? Posso. Eu posso substituir forma ampla e profunda por dúvida radical? Também. Então, nos parece até agora ser a letra B. Letra C.
investigar o conteúdo da consciência dos homens menos esclarecidos. Não, Descartes vai dizer que todo mundo tem razão, né, a capacidade racional, e a letra C não conversa com o texto. Letra D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Não se trata de memória, né? Se trata de buscar o conhecimento verdadeiro, então também não é a letra D. Letra E ou letra E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Então, a exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a construção radical do conhecimento, deve-se encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensem ser questionados. Não! Deve ser questionado o quê, professor? De acordo com Descartes, o ponto de partida é questionar tudo. Então, nos sobrou a alternativa B. Pessoal, eu espero que a aula tenha sido fácil. Descartes é um autor fácil, né, de fácil entendimento. Eu espero que você venha acompanhando as nossas aulas aqui no canal, né, no canal do Fato Livre, que isso esteja lhe ajudando a se preparar para o seu Enem. Lembra, Descartes cai muito. Descartes é um dos sujeitos que é figurinha fácil aí no Enem, né? Então é uma pessoa que a gente deve levar em consideração. E, para não esquecer, curte aí o canal, assiste as outras aulas, os outros vídeos. Tem de tudo aí: língua portuguesa, matemática, sociologia, biologia. Então, acompanhe o canal, assiste às aulas, se prepara para o Enem e vamos lá. Próxima aula, nos vemos mais uma vez. Até mais, pessoal!